comigo, gente? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer um vídeo com a temática o que temos visto e ouvido. Bom, o intuito do vídeo de hoje é assim, uma coisa bem leve, um bate-papo mesmo, pra gente refletir um pouco sobre esse emblemático versículo de Atos 2:20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Um versículo um tanto forte. Mas eis a pergunta: o que a gente tem visto e o que a gente tem ouvido para falar sobre isso? Bom, hoje, enquanto eu estava estudando um pouco, refletindo algumas coisas sobre o que a gente lê um pouco nas cartas que a gente tem na Bíblia, eu me peguei pensando no que temos visto e no que temos ouvido. E aí eu convido vocês a viajar um pouquinho e lá em 1 João, não no Evangelho, assim, na carta, que vai falar algumas coisas muito importantes. Em 1 João 1, a gente vai estar lendo algumas coisas. E nos primeiros versículos, a gente vai estar lendo o seguinte: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Eu acho que, de início, a gente já entende que o que nós devemos ver e ouvir é a Cristo. Mas tantas vezes a gente se pega pensando em outras coisas e dando ouvidos a outras coisas, dando ouvidos a tantos outros pontos que às vezes não são nem tão necessários na nossa vida. Às vezes a gente coloca um lazer na frente de Cristo, algum filme, alguma série, e eu falo isso por mim mesma. Porque muitas vezes eu me pego gastando meu tempo com coisas mundanas, ao invés de firmar, de focar os meus pensamentos. E eu acho muito interessante quando a gente começa a falar sobre a vida de Cristo. E se nós devemos falar sobre tudo que vimos e tudo que ouvimos, por que a gente está parando de ver? Por que a gente está parando de ouvir? Sabe? Às vezes eu quero ouvir mais, às vezes eu quero ver mais, mas às vezes eu tô fechando meus olhos, eu tô tapando meus ouvidos. E meio que eu não consigo ver nem ouvir por escolhas minhas. E o que nós devemos fazer com o que vimos e ouvimos? Sabe, eu penso assim, se eu assisto um filme muito bom, eu vou querer falar desse filme pra todo mundo. Se eu assisto uma série muito boa, eu vou recomendar essa série pra todo mundo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que se eu gosto de algo, eu vou querer falar desse algo pra todo mundo. Se eu assisto um filme que é muito bom, eu vou querer falar desse filme pra todo mundo. Se eu assisto uma série que é muito boa, eu vou querer falar dessa série pra todo mundo. Um exemplo sou eu com The Chosen, que quando eu comecei a assistir The Chosen, eu comecei a assistir The Chosen porque alguém me falou muito bem da série e depois eu comecei a falar, cara, você tem que assistir The Chosen. Não, porque assim, é uma série espetacular e isso e aquilo outro. E eu vou querer fazer de tudo para que a pessoa possa ver e ouvir o que eu vi, o que eu ouvi. Mas será que eu tenho feito isso em relação ao Evangelho? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, e eu na minha zona de conforto, indo na igreja todo domingo, de vez em quando nas quartas, marcando presença no culto de jovens e adolescentes, mas nem aí para aqueles que não têm esse mesmo costume, esse mesmo hábito de ir até a igreja.
Às vezes, a gente pensa mais no nosso próprio eu do que nos outros. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Esse é o nosso grande problema. Esse é o grande problema do pecado. Mas o que mais me intriga é que nós fazemos de tudo para continuar nesse pecado. E não para levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Não, a gente gosta. A gente gosta do que a gente está vivendo, a gente gosta do raso. A gente gosta da superfície. Mas Deus, ele nos convida. Só que, por incrível que pareça, não é fácil. Mas é fácil. É engraçado pensar nisso. É engraçado pensar que às vezes é fácil, mas às vezes nem tanto. Porque eu entrar no meu carro ou eu pegar minha bicicleta e ir até a igreja todo domingo é muito fácil. Mas eu aceitar que a palavra que foi dita naquele domingo entre no meu coração, eu não sei se é tão fácil assim. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Mas nossos corações estão ardendo? Nossa alma anseia? Nossa fé está forte? E nós temos entendimento? Nós temos entendimento de quem é Cristo? Nós temos entendimento de quem foi, do que ele fez? Porque é muito fácil chegar e falar que Jesus cura, Jesus liberta. Mas qual era o nome da mulher que ele expulsou demônios? Ah, Maria, é claro, mas existem tantas Marias? Ah, Maria Madalena, claro, essa todos nós conhecemos. Mas tem outras. Tem muitas outras que são muito importantes na história. Porque enquanto a gente lê a Bíblia, nossa, mas eu quero muito ler. E eu vou abrir em... Não, eu não vou ler Judas. Eu vou ler uma carta de quem traiu a Jesus. Ah, não, né? Mas se bem que não é esse Judas. É melhor deixar quieto. Tiago. Pedro, Tiago, João, mas não fala que são dois Tiagos? Maior e menor, grande, pequeno, alto e baixo? Qual Tiago que estava na grande pesca? São perguntas que, se a gente dedicasse pelo menos 10 minutos do nosso dia para ler um pouquinho da Bíblia, perguntas que certamente seriam respondidas, assim, mas com muita facilidade. Mas a gente insiste em deixar essas perguntas por aberto. Nossa, Lara, mas eu sou tão jovem. As pessoas, muitos sabem mais do que eu. Muitos sabem mais. E é por isso que eu amo as cartas escritas a Timóteo. Quando Timóteo também achava isso, mas Paulo diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nossa, mas esse versículo é um versículo muito conhecido, não? E aí eu volto a me perguntar: será que eu tenho
que eu tenho tido amor? Será que eu tenho tido fé? Só que o que mais me impacta é o que Paulo continua falando. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Ou seja, não pare de falar. Primeiro, fortifique seu espírito. Seja um exemplo. Para você ser um exemplo, você tem que ter uma carga. Para você ser um exemplo de amor, você tem que amar. Para você ser um exemplo de fé, você tem que ter fé. Então, pratique. Aprenda mais sobre esse amor, aprenda mais sobre essa fé e busque ter mais amor, busque ter mais fé. E ele é tão perfeito, mas tão perfeito que ele deixou um manual todo pra gente. Porque no início ele já estava lá. E ele sempre vai estar. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele sempre esteve. E ele sempre vai estar. Ele não nos abandona, ele não nos abandonará. Mas nós temos que seguir firmes. Nós não podemos fraquejar. Mas a gente vai fraquejar. A gente vai falhar. Mas isso que me intriga, porque mesmo com todos os nossos erros, todas as nossas falhas, ele continua conosco. Nós ainda podemos ser redimidos, nós ainda podemos ser salvos. Então, o que a gente está esperando para falar de tudo que a gente tem visto e ouvido? O que a gente está esperando para procurar ver e ouvir? O que a gente está fazendo com tantas informações que às vezes a gente não leva a nada, mas que na realidade são as boas novas da salvação. Tem pessoas sedentas pelo amor de Cristo e nós não temos coragem de sair da nossa zona de conforto. E é por isso que nesse vídeo hoje eu quero te fazer um convite. O convite de ver, o convite de ouvir. E após ver e ouvir, eu quero te fazer o convite de falar. De falar do que você viu e do que você ouviu. Deus, ele já deixou tudo planejado. Ele já nos deu um manual do que ver, do que ouvir, do que falar, de como falar, tá tudo pronto. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E é por isso que eu quero te convidar a ser mais um trabalhador. Num trabalho que eu posso te garantir que o salário, a graça do salário, nos basta. E é isso. Tenha um bom café e sempre com a sua Bíblia do lado. Um beijo e até o próximo Café com Bíblia.